Olá, que Deus abençoe a sua vida, Pastor Eduardo Mello. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos vivendo dias de chuvas, trovões, raios, relâmpagos. E observando esses momentos, essa situação, eu tenho observado que isso traz um certo medo para muitas pessoas. Elas ficam com medo, elas ficam em desespero, elas dizem ter medo dos trovões. E eu estava refletindo e pensando, se numa situação como essa, de um fenômeno que acontece, sempre acontece, e as pessoas elas ficam em desespero, eu estava pensando, você sabia que o dia da ira está chegando? O dia da ira de Deus e do Cordeiro, o dia em que o cálice da ira de Deus será derramado sobre os pecadores. E muitas pessoas elas verão o outro lado da moeda. Porque se muito fala que Deus é amor, mas esquece que Deus é justiça e que Ele se ira. E olha o que diz o Salmo 7, o versículo 11. Deus é um juiz justo, um Deus que expressa sua ira todos os dias. Deus ele é um Deus santo e quando a humanidade peca contra Deus, a humanidade está pecando contra um Deus santo. Está pecando contra um Deus que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E eu fiquei a questionar. Esse dia ele há de chegar, não sabemos quando. Jesus falou que nós não sabemos nem a hora e nem o dia. Nós estamos vendo que as pessoas elas ficam amedrontadas com a trovoada, com os raios, com tudo isso que acontece. Como eu falei, acontece sempre. E deixam elas apreensivas. Imagine no dia que elas hão de acertar contas com Deus, porque muitas pessoas estão brincando, achando que Deus é como os homens. Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer em João, no capítulo 3, e no versículo 36, que todo aquele que tem um filho, esse receberá a vida eterna. Todo aquele que crer no Filho terá a vida eterna. Mas aquele que rejeita o Filho de Deus, sobre esta pessoa está a ira de Deus. Então, normalmente nós ouvimos pregações sobre isso, sobre um Deus que se ira. A coisa é muito séria. Olha o que diz Apocalipse capítulo 6, o versículo 16 e 17. E diziam aos montes, vamos ler o 15, diz assim, os reis da terra e os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Então, o dia da ira está se aproximando. Como está a sua vida? Como você está vivendo? Você tem vivido uma vida de pecado? Você tem vivido uma vida de depravação? Cuidado, porque esse dia ele há de chegar. Aqui em Apocalipse, no capítulo 14, o versículo 10 diz assim: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus santos anjos e diante do Cordeiro. Nós estamos vendo pregações de que agora é só vitória, receba a sua vitória, Deus vai te tirar dessa caverna. Mas você precisa entender uma coisa. A ira de Deus ela vai se manifestar. O dia da ira de Deus e do Cordeiro está chegando. Aceite a Jesus, deixe o pecado. A coisa é mais séria do que você imagina. Porque naquele grande dia, Deus ele julgará como um justo juiz e não vai haver misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje pode ser o nosso último dia aqui na terra. Aceite a Jesus. Porque vai chegar um dia em que muitas pessoas elas vão estar diante desse momento
em que se elas se espantam com os trovões, imagine quando elas chegarem esse dia, o dia da ira de Deus, né? Imagine o que um Deus irado não fará com aqueles que viveram a vida toda pecando contra Ele. Deus abençoe a sua vida. Jesus Cristo, Ele nos reconciliou com Deus e Ele livra todo aquele que assim crê na sua palavra da ira de Deus. Deus abençoe a sua vida.